Graça e paz. Quero saudar os irmãos. Que bom que nós podemos estar cultuando ao Senhor, adorando Ele. Que bom que você que está em casa também tem a oportunidade de estar adorando. Quero compartilhar com os irmãos algo que Deus ministrou no meu coração. João 1:19. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? Deus ministrou algo no meu coração. João era uma pessoa como nós, um cristão que pregava, que batizava, e as pessoas o observavam. A palavra de Deus fala que há uma multidão de testemunhas nos observando. As pessoas observavam João e queriam saber quem ele era, se ele era Jesus, se ele era um profeta. E o que Deus ministrou no meu coração é que João tinha isso bem resolvido dentro de si. Porque ele responde: eu não sou Jesus, eu não sou o profeta, mas eu sou a voz que clama do deserto. E Deus falou comigo que essa multidão de testemunhas, elas nos observam hoje. Nós pregamos, nós cantamos, nós falamos de um Deus que cura, e as pessoas nos observam. Mas se hoje eu te perguntasse: quem és tu? O que você diria? Será que nós responderíamos como ele, com essa convicção de quem ele era? E Deus falou comigo sobre identidade. Identidade. E algumas coisas que Deus ministrou no meu coração foi que nós somos a noiva de Cristo. E nós sabemos, quando acontece um casamento, a noiva se prepara. Ela se veste, ela faz as unhas, ela faz o cabelo, ela compra um vestido. E aí ela vai até a igreja e o noivo já está esperando ela. E Mateus 25:1 fala das virgens, das 10 virgens. Mas há uma diferença: 5 eram prudentes e as outras imprudentes. E o noivo estava esperando. E lá, mais um pouco para baixo, fala que elas adormeceram porque acharam que ele estava demorando muito. Então, quando ele chegou, não havia azeite, não havia óleo. O nosso noivo, que é Jesus Cristo, vai voltar. Ele vai voltar para nos buscar. E nós temos que estar preparados com o nosso coração ardendo de amor por Ele. Nós vamos ser como as prudentes ou as imprudentes, porque nós vivemos como se Jesus não fosse voltar, mas é promessa dele que Ele vai vir buscar a sua igreja. E Deus falou comigo: a nossa identidade, nós não podemos esquecer quem nós somos. Nós somos a noiva de Cristo. Todos os dias nós precisamos estar cheios de azeite. Nós não podemos nos esquecer que Ele virá. E a Bíblia fala que nós não sabemos quando, mas Ele virá nos buscar. Se você é a noiva de Cristo, se você entendeu, se Deus ministrou no seu coração, feche os seus olhos agora. E lembre-se que um dia, quando não havia esperança para nós, Jesus se deu naquela cruz, Ele morreu por nossos pecados. Essa é a maior história de amor, a mais perfeita história de amor. E declare: este é o som da tua noiva. Este é o som da tua noiva. Este é o som da tua igreja.
Este é o som da tua noiva. Este é o som da tua igreja apaixonada, fascinada. Vem Jesus, e toma o teu lugar. Vem Jesus, vem dançar. Vem Jesus, e toma o teu lugar. Vem Jesus, vem dançar. Corações apaixonados, corações entrelaçados, meu e o teu amado e corações apaixonados, corações entrelaçados, meu e o meu amado e vem Jesus, e toma o teu lugar. Vem Jesus, vem dançar. Vem, Senhor, a noiva te espera. Vem Jesus, toma os nossos corações e toma o teu lugar. Vem nesse lugar. Vem Jesus, vem dançar. Como noiva de Cristo, nós venhamos estar preparados para receber o noivo. Ansiamos pela tua presença, Senhor, neste lugar. Oh Deus, nada somos sem o Senhor. A palavra de Deus diz, lá em Gênesis, que na virada da tarde, o Senhor vinha até o jardim conversar com Adão. O que nós percebemos é que Deus criou um ser humano para adorá-lo, mas para nós nos relacionarmos. Em todos os momentos, a palavra de Deus diz que Ele pegou o barro e do barro Ele formou Adão. Mas nós não nascemos do barro, nós nascemos do coração de Deus. Porque antes mesmo que estivéssemos dentro do ventre da nossa mãe, Ele já nos amou e sonhou conosco. Esse é o nosso Deus, o autor da vida. E soprou o teu espírito. E esse mesmo Deus, Ele procura pessoas que queiram se relacionar com Ele.
Quero cumprimentar os amados com a graça e a paz do Senhor Jesus. Para nós é um prazer tremendo nós estarmos juntos, meditando aqui na palavra do Senhor, em mais uma quarta de avivamento, o tempo de avivarmos o nosso coração. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 3, nós vamos ler o verso 21 e 22. Lucas 3, 21 e 22. E é importante, antes de nós lermos este texto, querido, nós compreendemos que o verdadeiro avivamento, ele só vem sobre nós quando nós começamos a obedecer a palavra do Senhor. E obediência tem a ver com maturidade. Agora, maturidade não tem a ver com tempo de idade cronológica, mas a maturidade, ela tem a ver, a maturidade espiritual, com a nossa vivência, a nossa dedicação na presença do Senhor, mas também com o quanto nós deixamos o Senhor nos corrigir, o quanto nós deixamos com que a palavra de Deus frutifique na nossa vida. Por isso o tema que nós vamos trabalhar nessa noite é: que filho você é? Que filho você é? Você vai compreender um pouquinho mais enquanto nós formos ministrando esta palavra. Lucas 3, 21 diz assim: e aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Até aqui. Quero te convidar a curvar a sua cabeça, fechar os teus olhos e orar juntamente conosco, pedindo a iluminação do Espírito Santo sobre nós. Espírito Santo de Deus, nós clamamos que o Senhor venha nos iluminar, venha nos dirigir em todas as coisas, neste tempo de estudo da Tua Palavra, que o Senhor venha mesmo falar conosco, quebra toda barreira, toda limitação, Senhor, em nós, que nos impeça de compreender por total a Tua Palavra. Fala conosco, ó Espírito Santo de Deus, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, quando nós falamos de maturidade, o correspondente mais próximo que nós temos para compreender é a maturidade natural. Eu gostaria que você olhasse comigo nesta imagem um paralelo que nós podemos fazer entre maturidade espiritual e maturidade física. Por exemplo, uma criança nasce, cresce e se desenvolve. Espiritualmente, nós nascemos de novo e agora então nós precisamos crescer. O segundo quadro mostra que o crescimento físico depende do tempo. Então, nós não conseguimos crescer se o tempo não passar. Mas o crescimento espiritual depende de obediência. Então, olhe bem aqui para mim, querido. Nós começamos a compreender as bases da maturidade cristã, da maturidade espiritual, que não tem a ver com quanto tempo eu tenho de igreja, com quanto tempo eu sou evangélico cristão, mas tem a ver com a obediência que eu exerço em relação à palavra. Note que muitos cristãos, eles param nessa primeira etapa, que é nascer de novo. É uma experiência que nós temos com Cristo, onde nascemos de novo. Mas é muito comum nós encontrarmos pessoas que pararam neste estágio, nascem de novo, mas são quase que eternamente crentes imaturos espiritualmente falando. E de repente você pode falar: pastor, isso tem a ver com a perda da salvação? Claro que não, querido. Se você foi salvo por Cristo Jesus, nasceu de novo, teve a sua vida transformada, glória a Deus. Mas imagine você, querido, uma vida toda de imaturidade espiritual, quantas perdas, quantos erros, e erros que vão se repetindo, quando na verdade o que o Senhor tem para nós é um crescimento
crescimento maduro, um crescimento sustentável, onde nós continuamos caminhando e vivendo esta realidade na presença do Senhor. Por isso, queridos, essa expressão, essa pergunta, que filho você é, ela vai vir de encontro às nossas vidas. E cada um dos pontos que nós vamos trabalhar hoje faz referência a 4 tipos de palavras gregas para designar um filho. No Novo Testamento, nós temos 4 expressões diferentes, e cada uma dessas expressões está relacionada a um período de maturidade ou de imaturidade. Diferentemente da língua portuguesa, a língua grega, ela usa essas expressões diferentes. Por exemplo, uma criança de 0 a 2 anos, é utilizada uma palavra específica, que é népios, que significa uma criança imatura. Então, desde o nascimento, até que a criança atinja os 2 anos de idade, que segundo Augusto Cury, começa a transição, então, para os 3 anos, que se torna, então, a primeira adolescência, a criança, então, ela é chamada de népios no grego. E eu gostaria de ver alguns textos com vocês, amados, que é utilizada, então, essa expressão népios. O primeiro deles está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Olha que interessante, a expressão utilizada aqui em 1 Coríntios 13 é népios. Então, quando Paulo está escrevendo, quando eu era uma criança de 0 a 2 anos, eu falava como essa criança, falava palavras às vezes erradas, às vezes pecava na fala, pecava na ideia, naquilo que estava falando, no pensamento, discorria como uma criança dessas, mas quando cheguei a ser homem, um homem maduro, acabei com as coisas de menino. 1 Coríntios 14, 20, também tem um texto que faz referência a esta expressão népios. Paulo diz o seguinte: irmãos, não sejais meninos do entendimento, mas sede crianças na malícia e adultos no entendimento. Ou seja, Paulo está dizendo, nós não devemos ser népios acerca do entendimento. Devemos ser, sim, acerca da malícia. Ou seja, na malícia, que malícia tem uma criança de 0 a 2 anos? Nenhuma. É uma criança sem malícia, totalmente espontânea. Acerca disso nós devemos ser. Mas o que diz respeito ao nosso entendimento, a nossa capacidade intelectual, ou a nossa capacidade que envolve os nossos sentimentos, as emoções e o processo de compreensão das coisas, nós devemos ser adultos, não devemos ser crianças. Mateus 21, 16, e disseram-lhe, ouves o que esses dizem? E Jesus lhes disse, sim, nunca lestes, pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? Este texto aqui também é utilizada essa expressão. Novamente o Senhor fazendo referência a essa sinceridade de uma criança imatura. Mas note que sempre que o Novo Testamento cita essa expressão népios em relação à maturidade, diz que nós devemos ser crianças na malícia, no que diz respeito à sinceridade do louvor a Deus, mas no entendimento, o Senhor nos chama ao amadurecimento. Eu quero te convidar a ver comigo algumas características específicas de uma criança ou de uma pessoa népios de 0 a 2 anos. Primeira característica, é muito comum uma gangorra emocional. Um dia está bem e no outro mal. Você vai ver isso, uma criancinha pequena, às vezes não sabe muito bem discernir ou dizer as coisas ou compartilhar o que está sentindo. Então, às vezes está bem, às vezes está mal. Possui uma dificuldade com a imunidade espiritual. Não são
estão desenvolvendo a sua imunidade, então podem pegar aí um resfriado espiritual com muita facilidade. Ou seja, qualquer vento de doutrina já pode querer contaminar o coração, né? Não tem noção de perigo, falta discernimento. É muito comum pessoas imaturas espiritualmente que se encontram nessa faixa, né, que não faz referência a 2 anos de caminhada espiritual. Não é isso, né? Não tem uma referência cronológica, né, como tem no Novo Testamento. Mas é muito comum nós encontrarmos pessoas que são népios na caminhada cristã, que são muito neófitos, que não têm essa noção de perigo, se encontram em situações que a aparência é do mal, né? Ou rapazes, por exemplo, que não têm noção do perigo, moças, do perigo de pecados, tanto em questões sexuais, como pecados financeiros, pecados em relação à maledicência. Então, constantemente são encontrados em circunstâncias, né, que acabam se tornando pecados ou caindo em tentações, né? Gostam de chupeta, que são manhosos, né? Gostam desse carinho. Eu estou fazendo biquinho, então tem que fazer um carinho, né? Dá uma chupeta, um tetê ali, né, para se acalmar. Isso é característica de quem é novato, é neófito na fé, meu irmão e minha irmã, né? Faz caca quando menos se espera. Parece que está tudo tranquilo, de repente você só sente o cheirinho, não é assim quando aquele que tem criança aí? E realmente, daquele que é neófito espiritual, novo espiritualmente falando, às vezes acaba caindo em pecado, em questões quando menos se espera. É infantil, imaturo e inexperiente. E aí eu gostaria que você fosse ouvindo, recebendo cada uma dessas ministrações e podendo fazer uma autoanálise. Onde será que eu me encontro? Às vezes eu estou aqui buscando, eu quero ser avivado, eu quero ter sensações, quando na verdade nós estamos, de repente, num estágio onde precisamos amadurecer em obediência. O segundo estágio que a palavra de Deus nos mostra é utilizado pela palavra, né, mostrado com a palavra paidion, que é uma criança de 3 a 12 anos. O texto de João 21 diz assim: disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Olha que interessante. Jesus, quando estava ali na multiplicação, naquele momento, ele pergunta aos discípulos acerca de coisas para comer. E é muito interessante porque quando ele diz: filhos, tendes alguma coisa de comer? Ele não pergunta com uma expressão referente a alguém mais velho. Nenhum desses aqui tinham essa idade. Mas quando ele pergunta, ele chama eles de crianças, de 3 a 12 anos. Olha que interessante. Em 1 Coríntios 14, 20, Paulo ele diz: irmãos, não sejais meninos no entendimento. Olha que coisa interessante. Aqui a expressão meninos do entendimento, crianças é paidion. Aliás, crianças é a primeira expressão que nós vimos, néfios, mas meninos aqui no entendimento é paidion. Então não sejam meninos da forma de compreender as coisas. E quais são as características de um paidion? O que Paulo está dizendo? Não seja menino no entendimento. Por quê? Porque uma criança aí, se você colocar de 2 ou a partir dos 3 aos 12 anos, não controla a sua língua. Certamente você já passou algumas vergonhas com seus filhos aí de 3 a 12 anos, né? Ou de 2 a 12 anos. Quando você menos espera, soltou uma pérola daquelas que envergonha a gente, né? Ou seja, aquele que é menino espiritual não controla a sua língua. Tudo que é lançamento ele quer. Pai, compra isso aqui para mim. Eu quero aquilo ali, eu quero aquilo ali, eu quero aquilo outro, eu quero aquilo outro, eu quero. E nisso vai consumindo, queridos, uma palavra distorcida, heresias, né? Não consegue sossegar o facho, fica olhando, ainda mais agora nessa época de internet, todo quanto é pregador vai olhando, e nesse sentido, queridos, começa a consumir uma alimentação inadequada, né? É instável.
Se Deus não dá o que ele quer, diz que vai deixar de ir à igreja. Né? Se não fizer do jeito que eu quero também, né? Belém, Belém, nunca mais fico de bem. E solta e fica então longe da caminhada com o Senhor. Não possui uma opinião formada. Abre aspas, Maria vai com as outras. Eu não tenho nada contra a Maria, aliás, sou casado com a Maria mais linda de todas, que é a Maria Fernanda, minha esposa. Mas é uma expressão que diz que é aquele que, se um fala que é A, ele é A também. Se o outro fala A, não é legal, então eu sou B, é B então. Isso é muito complicado. Não possui prioridades, principalmente no que diz respeito às prioridades espirituais. Deixa tudo para depois e entra em discussões inúteis. Meus 2 filhos estão nessa faixa etária, e é engraçado, porque os dois começam a discutir por nada, discussões inúteis. E quando nós colocamos isso na vida espiritual, queridos, talvez a maior parte das pessoas que nós vemos aí no Brasil, que ouvimos ou que analisamos, pode ser que se encontre dentro dessa faixa. E isso aqui é muito perigoso, querido. Nós precisamos avançar, precisamos amadurecer, queridos. Sermos controlados pelo Espírito, termos a nossa língua controlada, não ficarmos correndo de um lado para outro, atrás de novidade, termos a nossa vida estável na presença do Senhor. Se Deus falar sim, ok, se Ele disser não, ok, a minha vida é para a honra e glória do Senhor Jesus. Em terceiro lugar, a terceira expressão utilizada no Novo Testamento, que faz referência aos 13, dos 13 aos 19 anos, é teknon. Olha que Efésios 5:1, Paulo diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Aqui a expressão filhos amados fala desse adolescente para jovenzinho, né, que está já nessa faixa etária onde começa a haver uma maturidade um pouco mais palpável. Como filhos amados, nós devemos imitar o Senhor. João 1:11, veio para que era o seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, note que essa expressão filho de Deus, né, aqueles então que recebem a Cristo, que têm um entendimento acerca disso, a expressão usada é teknon. Agora, olha, vejamos algumas características. Talvez você fale assim, pastor, a gente poderia elencar características positivas, Claro que sim. Mas ganhando tempo aqui, queridos, eu estou aqui afirmando características que pendem um pouco mais para o negativo, para que nós possamos ser objetivamente incisivos e analisar de uma vez por todas a nossa vida, quais áreas nós precisamos avançar e amadurecer. Em que áreas um teknon, por exemplo, precisa amadurecer? Ele, por exemplo, se acha independente de tudo e de todos. Eu não preciso, eu já sou dono do meu nariz. Certamente você já ouviu um adolescente dizendo isso. Eu é que sei o que eu tenho para mim, eu que sei o que é melhor para mim. Meu pai é ultrapassado, né? É rebelde, tem uma grande dificuldade de submissão às autoridades. Como eu disse há pouco, meu pai não entende, sou eu que sei, né? Não gosta de ser corrigido, não gosta de ser disciplinado. Nessa faixa etária, queridos, né, espiritual, nós somos muito suscetíveis ao orgulho, somos orgulhosos, né? Ficamos com o coração latente. Quando nós somos corrigidos, vem todo esse orgulho ferido nas nossas vidas. Um teknon espiritual, ele também é muito competitivo e não gosta de fazer o que deve ser feito, apenas aquilo que ele quer fazer. É muito comum nós enxergarmos pessoas que começam a enxergar competição entre denominações, né? São teknons espirituais, são adolescentes espirituais. Ou é muito comum nós encontrarmos pessoas que não querem fazer o que precisa ser feito. Não, eu quero fazer isso. Tudo bem, querido, mas é o que precisa ser feito? É isso que Deus quer da tua vida? Ah, mas eu quero. Aí vai lá e faz. Se você tem agido assim, querido, você
pode ser um adolescente espiritual. E não tem nada de errado com isso, no sentido de que é uma fase. Mas como toda fase, ela precisa passar e dar lugar a uma fase de maturidade cristã. Finalmente, a quarta e última expressão atribuída a um filho maduro, a partir dos 30 anos de idade, é o iós. E olha o que diz aqui Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 3 e 4. Acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. A expressão aqui então, filho de Deus em poder, é o iós, filho maduro. Em Lucas 3:21, que é o nosso texto lido em primeiro lugar nesta noite, diz que aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito desceu sobre ele, em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Isso aqui é muito interessante. Quando Jesus vai dar início ao ministério, o Senhor, Deus, aparece ali através da sua voz. O Espírito Santo é manifesto em forma corpórea, mas a voz de Deus é ouvida ali. E essa voz diz: Tu és meu filho. E a expressão filho é o iós, filho maduro. E aqui há um detalhe. Comumente os judeus, quando seu filho atingia maturidade, ele reunia as pessoas mais importantes da sociedade, os familiares, amigos, e ali ele dava então uma grande festa. Em determinado momento, em meio a esta festa, ele convidava, ele chamava a atenção ali de todos os convidados, chamava o seu filho, e ele apresentava então o seu filho maduro à sociedade, e ele dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. E essa expressão não era só uma expressão para denotar o seu amor e a sua dedicação ao seu filho, mas que a partir daquele momento o seu filho era suficientemente maduro para administrar os negócios do seu pai. Ou seja, se o filho ele dissesse algo acerca dos negócios, as pessoas podiam confiar, porque ele estava responsável pelos negócios do seu pai. Isso é muito interessante, queridos, porque o Senhor nos quer como filhos maduros, filhos que têm responsabilidade acerca do reino do seu Pai, do reino de Deus. No contexto hebraico, 30 significa maturidade. E é interessante que para alguns psicólogos também a maturidade ela é alcançada até os 30 anos, ou seja, com 30 anos a pessoa já se constitui alguém maduro. É claro que há aos 50 anos uma outra etapa, de maturidade, uma maturidade mais profunda, mas é muito interessante, queridos, quando nós olhamos então para um uiós, esse uiós, ele então está aberto a ouvir a voz de Deus, está morto a críticas e bajulações, é frutífero, é prudente, tem caráter. E aqui abrindo parênteses, a unção nos leva a um lugar de conquista, mas o caráter nos faz permanecer lá. Há muitas pessoas que vão nesse momento, na unção, no poder, mas não tem caráter, não tem maturidade, e isso, queridos, o inimigo vem e nos passa rasteira. A alimentação de um uiós é sólida, é alguém que busca a face do Pai, que honra as suas lideranças, é alguém que rejeita o mal, que não é egoísta, ele repassa aos outros aquilo que Deus lhe deu, ouve mais do que fala, discerne entre o bem e o mal, é um mentor, um conselheiro, é uma fonte de águas benditas, não é ciumento, e finalmente, um uiós espiritual, ele também gera filhos espirituais. E eu te pergunto nesta noite, querido, que filho você é?
Quero te convidar a fechar os teus olhos, a curvar a sua cabeça e a apresentar a sua vida diante do Senhor. E a pedir: Senhor, fala comigo. Senhor, ministra a minha vida. Senhor, transforma a nossa história. Oh, Jesus. Ah, Espírito Santo de Deus, vem falar conosco. Senhor Deus, nós queremos apresentar as nossas vidas. Sabemos que nós passamos por estágios de maturidade cristã. E nessa noite, Senhor, nós pudermos ser ministrados no nosso caráter, na nossa vida, nesses estágios. E o que eu te peço, ó Espírito Santo, é que o Senhor venha trabalhando o nosso caráter, o nosso coração, gerando maturidade. Não importa, Senhor, qual é o nível de maturidade espiritual que cada um de nós se encontra. Mas o que eu clamo, Senhor, é que o Senhor venha nos elevando a um novo tempo, nos elevando, Senhor, a um tempo superior de maturidade, até que cheguemos à maturidade de filhos, ó Deus, uiós, que geram mais filhos, ovelhas que geram ovelhas, Senhor, pessoas que têm um discernimento, pessoas que não são egoístas, Pai, pessoas que têm, ó Deus, um ouvido atento a ouvir, pessoas que têm bons conselhos, que mentoriam outros irmãos, que não são ciumentos, mas pessoas maduras na Tua presença, Senhor. Transforma a nossa realidade, Senhor, nos mostra áreas que precisam ser amadurecidas na Tua presença. Assim, ó Espírito Santo, é que nós oramos, em nome de Jesus, amém e amém. Estenda suas mãos, meu irmão, minha irmã, receba a bênção. E agora, amada igreja, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, que o perfeito amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo te leve para uma caminhada de maturidade e vitória, hoje e sempre, amém e amém. Meu irmão, que Deus te abençoe. Fique na paz e na graça do Senhor Jesus, vá para uma semana de vitória, uma semana bendita na presença do Senhor. Quero te pedir que você, esteja curtindo esta mensagem, este culto, que você também possa estar compartilhando com outras pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal da nossa igreja, que você possa se inscrever, para que você sempre receba as notificações de uma nova celebração, de uma ministração ou de algum evento na presença do Senhor. No mais, que Deus te abençoe, fique na paz e na graça do Senhor Jesus.